Segunda Epístola de São Paulo a Timóteo capítulo 3, versículos de 14 a 17 e capítulo 4, versículos de 1 a 5. Caríssimo, persevera no que aprendeste e no que te foi confiado. Sabes de quem o aprendeste desde a tua infância, conheces as santas Escrituras que te podem instruir para a salvação no Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, pronto a toda espécie de bem. Eu te conjuro, diante de Deus e Jesus Cristo, que deve julgar os vivos e os mortos, por sua vinda e por seu reino, prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, súplica, admoesta com toda a paciência e doutrina. Porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas suplicarão para si, mestres, conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. E afastarão os ouvidos da verdade para os abrirem as fábulas. Tu, porém, vigia, trabalha em todas as coisas, faze a obra de um evangelista, desempenha o teu ministério. Deu grátis. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 28 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei, antes, aquele que pode lançar ao inferno a alma e o corpo. Porventura não se vendem 2 pardais por um vintém? E nenhum deles caía em terra sem a vontade de vosso Pai. Quanto a vós, os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, pois valeis mais que muitos pássaros. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Laus tibi Christi. Meditação. Na Epístola de São Paulo a Timóteo, podemos meditar sobre os seguintes tópicos. Perseverança e conhecimento. O apóstolo Paulo exorta Timóteo a perseverar no que ele aprendeu e no que lhe foi confiado. Isso se refere à fé cristã e à compreensão das Escrituras. A perseverança é fundamental para o crescimento espiritual e a maturidade na fé. Santidade das Escrituras. Paulo enfatiza que Timóteo conhece as Santas Escrituras, referindo-se ao Antigo Testamento. Essas Escrituras são divinamente inspiradas e têm um propósito: ensinar, corrigir e instruir na justiça. Elas nos guiam para a salvação em Cristo Jesus. Responsabilidade do pregador. Paulo faz um apelo solene a Timóteo, lembrando de sua responsabilidade como pregador. Ele deve proclamar a palavra, independentemente de ser bem recebida ou não. Isso inclui repreender, suplicar e admoestar com paciência e doutrina. Alerta sobre falsas doutrinas. Paulo prevê um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas buscarão mestres que atendam aos seus desejos, em vez de ouvir a verdade. Timóteo deve permanecer vigilante e fiel à verdade, mesmo quando outros se desviarem. Chamado à ação, Paulo encoraja Timóteo a trabalhar diligentemente como um evangelista, cumprindo seu ministério. Isso envolve pregar a palavra, independentemente das circunstâncias, e permanecer firme na verdade. Em resumo, essa passagem nos lembra da importância da perseverança, do conhecimento das Escrituras e da fidelidade à verdade, mesmo quando enfrentamos desafios. É um chamado à ação para todos os cristãos, não apenas para líderes religiosos. No Evangelho de hoje, podemos meditar sobre os seguintes tópicos. Não temais os que matam o corpo. Jesus começa dizendo que não devemos temer aqueles que podem matar apenas o corpo físico. Em vez disso, devemos temer aquele que tem poder sobre a alma e o corpo, referindo-se a Deus. Essa perspectiva nos lembra que nossa vida transcende o mundo material. A importância da alma. Jesus enfatiza que a alma é mais valiosa do que o corpo. A alma é eterna e está sob o cuidado divino. Devemos nos preocupar com nossa relação com Deus e nossa salvação, mais do que com as ameaças terrenas. A providência divina. Jesus menciona os pardais vendidos por um vintém, uma moeda de pouco valor. Mesmo esses pequenos pássaros não caem no chão sem a vontade do Pai. Isso nos lembra da providência divina e do cuidado que Deus tem por todas as criaturas. Valor inestimável. Jesus assegura que somos mais valiosos do que muitos pássaros. Deus conhece até mesmo os cabelos de nossas cabeças.
Essa afirmação ressalta nosso valor intrínseco aos olhos de Deus. Confessar e negar. Jesus faz uma promessa e um alerta. Aqueles que o confessarem diante dos homens serão confessados por ele diante do Pai. Por outro lado, quem o negar também será negado. Isso nos lembra da importância de testemunhar nossa fé corajosamente. Em resumo, essa passagem nos convida a confiar em Deus, valorizar nossa alma e testemunhar nossa fé, mesmo diante de desafios. Ela nos lembra que nossa vida está nas mãos de Deus, e Ele nos conhece profundamente.